Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do primeiro trailer do filme Odisseia, o mais novo filme de Christopher Nolan que vai sair pra gente aí em 2026. Esse filme que tem um elenco recheadíssimo, né? Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, um elenco recheado aí. Teremos Odisseu, Penélope, Agamenon, Antino, Athena, Cersei, muita gente aí que a gente já conhece da história original de A Odisseia, e esse filme pretende ser inclusive um dos melhores e maiores aí de 2026. Tivemos o primeiro trailer sendo revelado, ainda não assisti, vou assistir aqui com vocês e depois a gente faz uma breve análise, galera. Vamos primeiro fazer esse react do trailer e depois, como eu falei, a gente faz uma análise melhor. Vamos conferir se tá aqui a qualidade melhor, vamos, por precaução, vamos lá, rapaziada. De 2026. Galera, é cinema, cara. É cinema 6.0 sendo criado nesse filme de Odisseia, cara. Mais uma vez, Christopher Nolan mostrando todo o seu talento de fato, mano. O último filme que o Christopher Nolan fez foi justamente o melhor filme do ano, ganhado pelo próprio Oscar, ganhando 7 Oscars, que foi Oppenheimer, né? Que foi o filmaço com o Cillian Murphy, né, e tal. E agora mais um filmaço de história, mais um filmaço histórico de Christopher Nolan. Ele agora que tá seguindo essa linhagem, né? Fez um filme histórico contando a história ali de Oppenheimer, sobre as bombas nucleares, né? Como que começou toda essa construção para Hiroshima, Nagasaki, toda a história que a gente já conhece hoje em dia, de tudo que aconteceu na história com as bombas nucleares, e agora não é diferente com A Odisseia. Mais um filme histórico contando uma história real que nós já tivemos. Cara, eu tô sentindo que esse filme vai ganhar muito Oscar e não é à toa, não vai ser à toa. Vamos analisar agora detalhe por detalhe, né, galera? Vamos lá. Já começa mostrando aqui a logo da Universal, até porque a Universal Pictures é a mesma que fez Oppenheimer também, então um contrato aí com Christopher Nolan. Aqui nada demais, né? Beleza, só o logo da rapaziada. Aqui a gente já vê o resultado da guerra dos troianos, a guerra de Odisseia, cara. A gente consegue perceber que essa armadura aqui é de um líder, de fato, porque nem todas as armaduras têm nem todos esses túmulos, têm todos esses artefatos. Uma fumaça aqui atrás, então provavelmente isso aconteceu por agora e realmente pode ser como se fossem lápides mesmo para os guerreiros mortos. O trailer começa sem som nenhum, mostrando esse silêncio. O filme vai ser muito emocionante, cara, vai ser impactante e eu não estou preparado para ver a Odisseia. Eu acho que a gente tá com um pouco hype para um filme absurdo, sabe? E quem tá hypado, eu acho que ainda assim é pouco hype pro tamanho que esse filme vai ser, galera. Muito bonita essa cena, né? No deserto, cara, as lápides aí pros guerreiros. E Odisseu aqui, parece Odisseu. Se não for Odisseu, parece também por essa roupa e tal a Penélope, né? Que vai ser um interesse amoroso de fato, né? Essa relação amorosa com o Odisseu, que é interpretado pelo Matt Damon aí. Cara, parece ser o próprio Odisseu, mas eu acho que talvez seja a Penélope, pela roupa e tal. Talvez seja a Penélope olhando pra isso tudo. A gente vê no final do trailer ela perguntando se ele vai voltar. Então, pelo visto, ela vai atrás de fato do Odisseu pra saber o que tá acontecendo com ele na guerra de Troia. E de fato ela vai ter a surpresa de que todo mundo ali tá morrendo e pode ser um perigo pra ele. Eu acho que essa pode ser a Penélope. E olha esse encontro, cara. Agamenon frente a frente com o Odisseu. Esse aqui possivelmente deve ser num começo de filme, até porque Agamenon vai ser essa figura oposta ao Odisseu. Eles devem se ter um embate muito forte, devem se encontrar muito aí dentro do filme. Então esse embate entre Agamenon e Odisseu vai ficar muito claro. E só por esses frames do trailer a gente já consegue perceber que, cara, vai adaptar muito bem o livro de Odisseia, cara. Se você nunca leu Odisseia, nunca leu Ilíada, e Odisseia, cara, eu recomendo que vocês leiam Ilíada e Odisseia. Livro, porra, perfeito, você encontra em qualquer lugar, na Amazon deve ter aí pra vocês, e que é uma história da nossa história, né, história do mundo real, cara. Muito maneiro, esse embate entre Agamenon e Odisseu que vai marcar muitas épocas aí, hein. E o Odisseu se curvando pro Agamenon. Como eu falei, isso aqui pode ser num começo de filme, possivelmente, né?
Que o Odisseu fala, após anos de guerra. E ele com os seus homens. E olha, o trailer sem som nenhum, cara. E pô, o filtro, a fotografia do filme tá muito bonita, hein? Tá bonito. Tá bem realista mesmo. O Odisseu com seus homens na floresta. A gente consegue perceber que isso aqui é tipo que uma beira de mar mesmo, uma beira-mar, com alguns barcos aqui. Eles chegaram em alguma terra firme. Ninguém poderia ficar entre meus homens. A gente deve ver também essa história de Odisseu percebendo pessoas de dentro do seu grupo que não são reais. Pessoas que ele tá em uma emboscada, em uma armadilha por muito tempo. Cara, será que essa aqui é a ilha de Troia? Não sei, não tem como a gente identificar. Mas talvez seja. Talvez. Eles podem, inclusive, estar chegando no barco na ilha de Troia. Não sei. E seus lares. E aqui a gente vê a primeira vislumbre de Tom Holland no filme. Tom Holland que vai interpretar o Antino. Ele que não teve muita relevância aqui no trailer, pelo menos. Mas a gente já vê ele aqui, se realmente se concretizar e essa ilha foi a ilha de Troia, igual eu tô imaginando que é, faz sentido o Antino também tá aqui, né? Com a Penélope, uma cena que parece ser bem conjunta, não parece que eles mudaram as cenas. É o mesmo céu ali, o mesmo ambiente, o mesmo filtro. Então, pelo visto, sim, o Antino e a Penélope vão estar juntos e talvez ela esteja tentando encontrar o Odisseu. Até porque o Odisseu fugiu, saiu com os seus guerreiros. Ele no seu barco. Olha a fotografia disso aqui, cara. Olha esse mar, muito bonito, essa coloração azulada. Muito bonito, os barcos chegando. E ele fala, nem mesmo eu. Christopher Nolan, Absolute Cinema. Cara, gênio do mercado da bola. Olha isso aqui, olha isso aqui, galera. Os guerreiros levantando, os guerreiros possivelmente do Odisseu, levantando no deserto o cavalo de Troia, galera. Teremos o cavalo de Troia aparecendo. E outra cena aqui do trailer, a gente já inclusive vê o cavalo de Troia em ação. Acho que todo mundo que tá vendo pelo menos esse vídeo aqui talvez conheça a história de Ilíada e Odisseia. Ou pelo menos a história do cavalo de Troia, pô. A famosa história de cavalo de Troia, onde o cavalo foi enviado para Troia, né, ali com muitos guerreiros dentro, e foi uma armadilha, foi um presente de grego. É por isso que inclusive tem esse ditado, né, esse ditado de presente de grego, até porque deram esse cavalo de presente, mas dentro do cavalo tinham guerreiros ali, troianos e tudo mais, troianos não, né, guerreiros ali que deu toda... conseguiram entrar dentro aí da ilha de Troia. E essa é a cena que eu falei, ó. O cavalo de Troia aqui. Aqui todo mundo tá dentro do cavalo de Troia. Por quê? Possivelmente os troianos vão, ó, tentar aqui conferir o cavalo, e aí estão fincando umas facas, umas espadas pra ver se não tem nada dentro, e até que atinge um dos guerreiros e ele tem que ficar quieto, pô, senão vai acabar com a armadilha deles. Olha, é essa cena aqui, ó, os guerreiros aqui dentro do cavalo. Ah lá, um deles é cortado por uma espada. Possivelmente isso vai acontecer, né? Odisseu aqui dentro de uma caverna, e eles explorando essa caverna até que eles olham pra alguma coisa muito grande, rapaziada. E não é o Flamengo. É um gigante, galera. Gigante. Como assim um gigante, cara? O que eles vão fazer nisso aqui? Cara, a gente possivelmente deve também ter as histórias mitológicas de Odisseia sendo trazidas para o filme. Não só a história real que nós conhecemos de Odisseia e Ilíada. A gente deve ter também trazido aqui pro filme as histórias mitológicas, com gigantes, com minotauros, com esses seres mitológicos que nós temos na Grécia, em locais que a gente tem dentro da história de Odisseia. Então talvez esse gigante possa ser focado também nessa história mitológica. Eles chegando aqui vendo, né, os navios chegarem, devem atacar os navios. Odisseu, mano, Matt Damon combinou pra caramba, hein, tá muito bem. E olha aqui, mais uma questão mitológica, como eu falei. Esse tipo de areia negra onde nós vemos soldados, vemos guerreiros.
mas guerreiros mortos, galera. Exatamente. Olha esse exército morto aqui que o Odisseu está se comunicando, galera. Mais uma questão mitológica, como eu falei. Se a gente já viu o gigante aqui no trailer, a gente também vai ver o exército morto nessa praia morta, né? A gente deve ver o Odisseu procurando essa ajuda também com esses espíritos aqui, que a gente ainda não sabe muito bem como são. Mas é mais uma confirmação de que a história não vai adaptar só a história real, de fato, mas também vai adaptar alguns contos mitológicos. Em julho, né? Olha, cara, eles navegando e uma tempestade mesmo. Os guerreiros de Odisseu e Odisseu mandando. Essa cena é interessante. O Odisseu tá mandando os seus guerreiros irem ali remar e tal. E ele percebe que, ó, o navio tá indo pro lado e pro outro, pode dar ruim. E Odisseu, que é o líder ali, que tá liderando, pega um dos remos pra remar junto. Isso mostra a liderança, né, e o companheirismo que ele tinha dentro ali do seu grupo. E aí a gente vê Penélope falando com o Odisseu. Ela fala, né, ó, prometa-me que vai voltar. E ele fala, e se eu não puder? E isso que eu falei, né, no começo do trailer. A gente vê ali possivelmente a Penélope de frente para aquela lápide ali no deserto. Então a gente deve ter ela indo atrás do Odisseu. A Odisseia, galera. Vai ser cinema, hein? Eu já tô avisando. Vai ser cinema. 16 de julho de 2026 nos cinemas. Galera, eu cravo aqui pra vocês agora que Odisseia vai ser cinema puro. Eu tô muito empolgado, de verdade, tô muito empolgado pra ver. Cara, de verdade, acho que Christopher Nolan vai fazer um trabalho incrível em Odisseia. Comenta o que vocês acharam desse trailer, quais as suas expectativas para o filme, o que você acha que a gente pode ter também na história. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.